Eu não tô te ouvindo. O áudio estava mutado. Agora sim. Boa noite, amor. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Acho que conforme a gente for falando, o pessoal vai entrando. Mas enquanto isso, já vou me apresentando, vou te apresentando para a gente iniciar essa live, ok? Tá bom. Esse dia de chuva, que já não está chovendo mais, para variar. Então, sou o Matheus, sou um dos agentes mobilizadores do Circuito Universitário Cinema em Movimento, né? Circuito Universitário Online. E o circuito ele tem como foco fomentar a reflexão sobre questões nacionais e histórias presentes no cinema. O projeto é gratuito e produzido pela MPC Filmes, com patrocínio do Instituto CNP Brasil, CNP Seguros, Estácio e Dux e realização da MPC Filmes, Ministério da Cultura e Governo Federal. Essa edição propõe o debate de 3 filmes de nossa curadoria e reflete temas pertinentes, e um deles é Carne, que vamos debater hoje. E vou falar só um pouquinho da sinopse de Carne. Crua, mal passada, ao ponto, passada e bem passada, 5 mulheres compartilham experiências íntimas e pessoais sobre sua relação com o próprio corpo, desde a infância até a terceira idade. E eu tenho o prazer de dividir, né, de compartilhar essa fala com Carol Alves, que é socióloga, doutora em Ciências Sociais pela UERJ e coordenadora de documentação na FGV CPDOC. Tem experiência na área de sociologia, com ênfase em sociologia da cultura, atuando principalmente em temas de raça, gênero, poder e representação. Trabalha na organização e gestão de documentos históricos e reflete sobre subrepresentação de mulheres nas instituições arquivísticas. Falei tudo, deixei algo Muita passar. coisa, nem precisava. Ah, fiz questão de buscar, eu sabia, que é tudo. Bom, tá aqui com É, você, Matheus. Bom demais. E para a gente iniciar, gostaria que você se apresentasse e desse um panorama da sua trajetória pessoal, política e profissional, por gentileza. Prazer, Matheus. Muito bom estar aqui. A convite da MPC, essa parceira de algum tempo. É um projeto que eu tenho muito carinho. Então, é isso. Vamos lá. Vamos conversar sobre filme, porque o cinema é um instrumento muito poderoso de disseminação de algumas percepções, ponto de vista, de tensões, né? Então é muito importante fazer do cinema uma ferramenta para articulação política, né? E com o filme Carne também não é diferente. Mas vou me apresentar antes da gente entrar de fato no filme. Bom, meu nome é Carolina, todo mundo me chama de Carol. Eu sou socióloga, sou professora, trabalho com questões de gênero, intercruzadas com questões de raça, classe, território, tudo a ver com o debate que Carne se propõe a fazer, né? Então, é por isso que é muito, muito interessante para mim poder estar aqui para conversar sobre esse filme. Sou formada em Obrigado. Ciências Sociais na UERJ, no Instituto UERJ Resiste, essa universidade que é minha casa do coração. Hoje trabalho aqui na Fundação Getúlio Vargas e tenho um grupo de alunos que trabalha comigo num núcleo chamado NEGRE, em que a gente discute essas questões de gênero, raça, interseccionalidades. Então, é desse lugar que eu estou aqui para falar sobre carne hoje. Perfeito. E como surgiu essa necessidade, não, mas essa vontade de ingressar em sociologia e discutir essas falas? Isso eu acho, né, ao meu ver, que é muito atrelado à vivência. Eu acho que a vivência impacta muito a nossa trajetória e as nossas escolhas futuras. Fale um pouco mais como você, pessoa, se encontrou nessa área. Então, boas perguntas, né? Quase a gente fala sobre a gente, né? É bom fazer essa reflexão, assim, porque o nosso corpo também é um corpo político, né? Então a gente está sempre se encontrando e se reencontrando nesse ativismo que a gente, com pessoas que a gente se articula, né? Eu sempre fui uma jovem muito inquieta e eu sempre tive muitas perguntas. Eu sigo com elas. Eu acho que estudar não significa a gente responder todas as perguntas. Significa talvez a gente até complexificar essas perguntas, né? Elas se tornam em perguntas mais amplas ainda. Mas eu sempre fui uma jovem muito inquieta e eu era meio ranzinza, assim, também. Eu tô ficando mais velha, tô ficando mais doce.
mas eu era bem ranzinza, então eu era muito irritada com questões que ainda são para mim caras, né? Questões como desigualdade, questões como racismo. Na época eu era uma jovem católica de igreja e eu era muito inquieta também com a instituição igreja. Então, eu tinha muitos embates com a instituição, com o próprio pároco. Então, eu, de fato, era uma jovem muito inquieta, com muitas perguntas que não davam conta de ser respondidas. E vou buscar o curso de Ciências Sociais, porque eu tinha um entendimento de que era um caminho para começar a entender algumas dessas questões. E eu não estava errada, né? Foi mesmo um caminho muito acertado para eu aprender a pensar melhor sobre essas questões. E com ciências sociais, ao escolher esse curso, eu vi que tinha muita gente falando das mesmas angústias que eu. Então foi muito bom me encontrar no universo de outros teóricos, homens e mulheres, que estavam discutindo isso até séculos antes de eu existir, né? Muito gostoso escolher fazer esse curso, justamente para eu dar vazão a essas minhas angústias e inquietações e perceber que elas não eram só minhas. Isso me inseria no movimento junto de outras pessoas que pensavam essas questões das desigualdades, do território, das racialidades também, de formas semelhantes às que eu pensava. E eu pude canalizar algumas dessas angústias, fazendo ciências sociais. Ah, que bom. Que bom que de alguma forma você pode se encontrar, né, nessa área. E o que me Acho que eu leva sigo me também. encontrando, porque o percurso é um percurso que não acaba, né? A gente, É importante falar, se encontrar pressupõe que um determinismo, né? Que nunca ocorre, é sempre uma busca mesmo. Nada é, nada é fixo. E como mulher preta, produtora de pesquisa mesmo, como você foi percebida e como você reivindicou essa fala como mulher preta que produz conhecimento e que fala sobre esse conhecimento que você produz? eu sempre me entendi como uma mulher negra. Eu venho de uma família onde esse debate era muito presente. Então ninguém se furtava nem de dizer sobre si próprio e nem de dizer para nós, os mais novos, de onde a gente vinha e o que que a nossa cor, o que que nosso corpo representava. Mas é claro que a gente, ao longo do período escolar, né, a gente vai essa questão ela vai aparecendo sobretudo nas questões nos contextos de violência, né? No momento que o racismo sacode a gente de um jeito ou de outro. Então essa percepção ela sempre ficou ali. Na universidade não foi diferente. Eu sabia que ser uma mulher negra impactava o meu circuito, o ambiente que eu estava, né, frequentando, mas acho que é só bem recente que eu entendo e me entendo como uma pessoa capaz de produzir conhecimento e de pensar autonomamente. Acho que eu passei todo o percurso da universidade sem entender muito bem o meu lugar. Isso tem a ver com o Brasil. O Brasil mudou muito, né, Matheus? O Brasil de 2025 é muito diferente do Brasil de 2001, pré-políticas de cotas, né? Eu estudei numa UERJ que é anterior às políticas de cotas. As políticas de cotas foram implementadas na UERJ no meu percurso. Eu estava na UERJ e vi as políticas sendo implementadas e fui vendo aquela universidade também se pluralizar, se democratizar. Então foi um movimento muito importante. Eu me fortaleci nesse lugar, vendo e vivenciando esse movimento. Então não foi algo dado lá no começo. Eu acho que eu ainda estou em construção, apesar de sempre ter me entendido como uma pessoa negra. Eu acho que como uma pessoa negra capaz de produzir, interferir no mundo, é algo que eu ainda estou em construção. Eu brinco sempre na minha terapia que eu ando com a plaquinha em obras, né? Porque eu acho que de fato é um processo contínuo, né? Ele não se encerra com a formação universitária, porque a gente sempre que entra em sala de aula, a gente também aprende de novo, a gente aprende coisas novas, e eu aprendo e reaprendo cotidianamente esse meu lugar de mulher negra capaz de produzir, de pensar e de interferir no mundo. Até porque esse processo de produção de subjetividade ele é constante, né? A gente se entende como pessoa vivendo de fato. Então, através dos atravessamentos que a gente passa ao longo da vida e da nossa produção crítica também, né? Então, isso tudo, esse processo todo, conhecimento pessoal, ao mesmo tempo a produção de conhecimento, né? Quando você adquire
e passa ele adiante, esse espaço da universidade, com toda essa pluralidade. Você disse que entrou no começo mesmo, né, desse processo de implementação das políticas de cota. Então você tem uma noção, né, do pós e do anterior e o pós, né? E o quanto hoje acreditamos que o debate ele é mais plural. Está longe do ideal, mas acredito que ele seja mais plural, assim. E já puxando o gancho para o filme, né, para Carne, gostaria de saber quais são as suas primeiras impressões assistindo Carne. Eu sei que você já assistiu Carne várias vezes, mas qual foi sua primeira impressão e as impressões que você foi tendo reassistindo ele? Eu gosto muito desse filme, Matheus. É um filme que eu acho que deveria ser assistido por todas as pessoas. E aí, pensando nos últimos acontecimentos no Rio de Janeiro, da morte das duas servidoras do Cefet, por um crime que aqui a gente está entendendo que é um crime de misoginia, com a prisão do Red Pill, por agressão à namorada. É um filme que ele é muito atual nesse sentido, né? Porque ele traz essas discussões sobre a politização da experiência das mulheres no mundo, né? O corpo feminino como objeto, né? E como objeto de desejo, como objeto de manipulação, como um corpo estereotipado e carne nas suas variedades, né? Desde a carne crua até a carne mal passada e vai passando por esses processos de cozimento da carne, né? Mostra de alguma forma como o corpo feminino ele também vai sendo cozido pela sociedade, né? Que vai manipulando esse corpo como um corpo objetificado e como um corpo objetificado é um corpo sem autonomia, é um corpo que é alvo de violências das múltiplas violências, né? Não só a violência física, mas também a violência simbólica, né? O filme trata muito de gordofobia, de transfobia, de misoginia, que não é algo que é só se concentra só em contextos de agressão específica contra o corpo feminino, mas também dessas violências simbólicas que atravessam a experiência das mulheres no mundo, né? Então, acho que Carne é um filme muito, apesar de ser um filme que está no circuito há um tempinho, é um filme muito contemporâneo e, à luz dele, a gente pode discutir alguns desses casos, como os que a gente viu acontecerem nas últimas semanas no Rio de Janeiro e no Brasil. Dois desses casos eu mencionei aqui, que são casos bem contemporâneos e recentes, né? Sim, é importante mencionar, né, que só da última semana para essa, eu lembro, pelo menos eu, já ouvi uns 4 casos já, né, de violências extremas, né, tirando outras violências que, obviamente, todas as mulheres sabem que estão no contexto dela. E o interessante de Carne é que é permitir que mulheres falem sobre a vivência dela, né? Eu acho que esse aspecto do depoimento documental, mas da animação para trazer uma visão que ultrapasse essa visão estereotipada do que se tem por mulher, né? Quando mulheres animadoras criam por si a visão do que elas têm a partir de depoimentos de mulheres, então existe o olhar empático, né? Esse olhar esse olhar da vivência mesmo, né? Que é único. E, pode falar? Eu acho que é muito importante mulheres falando em primeira pessoa, né? Mulheres historicamente foram muito silenciadas, né? Sejam pela impossibilidade de se colocar na cena pública, né? As mulheres passaram a estudar muito tardiamente, a ingressar na universidade muito tardiamente, a ingressar na política muito tardiamente, é sempre mais tarde, né? Então as mulheres historicamente elas tiveram pouco espaço para se colocar. Então trazer um filme como Carne, produzido por mulheres, né, que apresenta relatos de mulheres de diferentes gerações, de diferentes etnias, né, de diferentes pertencimentos territoriais, de diferentes idades, né, de corpos também diferentes, sexualidades também diferentes, né, gêneros diferentes. Então, é, é muito interessante pensar o quanto que a questão dessa fala em primeira pessoa, né, ela é importante e Carne traz à tona esse
essa voz, né, vocaliza essa experiência feminina. E isso é tudo muito interessante quando a gente fala de uma obra e que foi indicado ao Oscar, né? Então você vê a força dessa narrativa, né? Também quanto que as pessoas estão desejando conhecer as experiências e ouvir um pouco mais as vozes de mulheres, né? Mostra o quanto que tem demanda, né? Então acho que Carne é um filme que acerta muito nesse sentido. Sim. É importante você citar esse fato de ter sido indicado a vários prêmios. De fato, existe uma demanda e uma demanda de um olhar que vem das pessoas que vivenciam esses temas que são falados. E trazendo para os seus estudos e para a sua percepção como pessoa, como, na sua opinião mesmo, como você considera as relações de gênero no contexto latino, especificamente no Brasil? Pois eu trabalho com arquivos, né? E nos arquivos é também muito residual os documentos que tratam das histórias das mulheres. E aí falo especificamente no contexto brasileiro, né? Para a gente contar a história, para a gente recontar a história, os documentos de arquivo são elementos fundamentais, porque é a partir deles que os historiadores e os pesquisadores interessados vão reconstruir eventos que aconteceram no passado mais distante, ou mesmo no passado recente. Então, quando a gente vasculha esses documentos, não encontra registros de mulheres, a gente dificulta que as pessoas possam conhecer a história do Brasil, nesse caso específico, a partir das lentes de mulheres. Né? Então, é muito fundamental que no campo dos arquivos a gente reflita sobre a importância de captar arquivos de mulheres e de trazer à tona as mulheres nesses documentos. Como elas pensavam, quais eram os argumentos, quais eram as lutas, quais eram as dores, quais eram as vitórias, como elas se apresentavam, como elas se autodenominavam, como elas se articulavam politicamente, né? Então, só a partir desse olhar, a partir da presença feminina, que será possível também contar uma história outra que confronte com essa história hegemônica que é muito masculina, que é daquilo que alguns historiadores falam da história contada pelos vencedores, né? E os vencedores nunca são as mulheres, né? Os vencedores são, de maneira geral, são homens e são homens brancos, né? Então, o quanto que é preciso ainda pensar a história vasculhada pelas mulheres. Eu vejo com muita alegria o quanto que hoje as escolas de samba são mesmo escolas de samba, né? Esse ano a gente vai ter a Tijuca falando de Carolina Maria de Jesus, num enredo que vai trazer a história dessa mulher, essa mulher negra, que era escritora, que era catadora de lixo, mas que era também escritora, para que o Brasil conheça a trajetória de uma mulher que ainda é muito pouco conhecida pelas histórias hegemônicas que se contam sobre o Brasil. E o Brasil é cheio de Carolinas, né? Então, o samba, né, o samba da Unidos da Tijuca desse ano e o enredo da escola vão nos permitir conhecer um pouco mais a trajetória de mulheres. Como mencionou aquele samba da Mangueira de alguns anos atrás, né? Chegou a vez de ouvir as Marias, Maís, Marielles e Malês. O quanto que essas histórias ainda precisam ser contadas. E no campo dos arquivos, que é o lugar de onde eu falo e de onde eu faço pesquisa, é muito importante trazer essas mulheres à tona para que essas histórias possam ser contadas, outras histórias e novas histórias possam ser contadas sobre ela, né? Então, sem dúvida, a equipe da Unidos da Tijuca está indo nos arquivos, nos livros, nos arquivos, para conhecer um pouco mais de Carolina e para contar essa história na Sapucaí. E a Sapucaí vira, de fato, uma grande escola a céu aberto, né? Onde a gente pode conhecer um pouco mais sobre essas trajetórias que ainda são muito pouco conhecidas na história do Brasil. Importante citar esse ponto, né, do seu estudo específico em arquivologia, porque se pode linkar ao processo de apagamento de produção de pessoas negras, principalmente de mulheres negras, né? Tivemos uma das maiores teóricas do feminismo no Brasil, que é a Lélia Gonzalez, que trouxe vários conceitos que hoje usamos e referenciamos pesquisadoras de fora para conceitos que Lélia Gonzalez já falava muito tempo atrás, né, como de africanidade, que é sobre uma produção de conhecimento que vai em contrapartida da produção de conhecimento
eurocentrado, né, hegemônico, e também da experiência da mulher preta, né, da experiência da cadeia de relações, né, de como se dá, como a branquitude cria um sistema que não só busca apagar a memória de mulheres pretas, mas também direciona toda uma hierarquia a partir do gênero, de incutir que o homem negro, ele de alguma forma ele está um pouco acima da cadeia, sendo que no final as relações de desigualdade são iguais, entendeu? Então Lélia Gonzalez já falava muito disso e já trazendo para o filme, já linkando numa pergunta, né? Tem o trecho o relato da Raquel Virgínia no segmento Em Ponto, né? Raquel Virgínia que é cantor, que é ex, né, vocalista do grupo As Bahias e a Cozinha Mineira, e hoje é cantora solo. Ela fala que na pirâmide da tolerância, eu sou a última. Ela aborda a solidão e hipersexualização da mulher negra e trans, né? E a sua ênfase na pesquisa, né, você fala muito de raça, gênero e poder. Como o filme, na sua opinião, ilustra o conceito de interseccionalidade? De que forma a sociedade brasileira consome a imagem da mulher negra, né, como carne, mas nega a ela a humanidade, o afeto? Muito boa essa questão. Lembrando que quando a Angela Davis recentemente visitou o Brasil, Sim, ela deu a nota, ela falou pra gente, né? Leiam Lélia Gonzalez. Vocês têm uma das maiores teóricas, né, do mundo Brasil, do mundo contemporâneo, tendo escrito, tem um legado importante que ainda precisa ser conhecido. Vocês não precisam buscar nos Estados Unidos, né, essa literatura. Ela foi produzida dentro de casa. E a Lélia Gonzalez tem alguns trabalhos clássicos, né, em que ela discute a questão do racismo e do cruzamento do racismo com outros marcadores sociais da diferença, né? Ela fala muito do racismo, do sexismo, da questão territorial, né? Quando ela convoca essa latinidade, né? E tem uma outra autora que também fala de Améfrica Ladina, né? Tem várias autores que estão trabalhando com perspectivas parecidas, próximas com as da Lélia, né? Pensando a proximidade das violências, das dores, mas também das formas de resistência de pessoas negras situadas na América Latina, né? E o quanto que elas se aproximam. Então a Lélia tem, de fato, uma convocação a essa reflexão combinada, né? A partir desse território que é a América Latina. Então, a questão da mulher negra, né? E aí no caso do Carne, que tem esse relato da Raquel, que é uma mulher negra e trans, né? O Brasil é o país que mais mata mulheres trans. O Brasil é líder em... Ele é pole position de várias questões muito tristes, assim, né? De questões sociais muito duras, assim. Então, é um dos países que também mais registra violência contra a mulher. Há as estatísticas mencionam que, até notei que quatro mulheres, cerca de 4 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. Né? Majoritariamente, essas mulheres vão ter intercruzados nas suas experiências essa questão do território, da classe, da raça, né? Então essa perspectiva interseccional ela é muito importante para pensar a questão da mulher, né? Então no caso da experiência da Raquel, relatado no filme Carne, não é possível pensar a experiência dela sem considerar a transfobia que mata mulheres todos os dias no Brasil, né? O Brasil tem essa triste liderança, né? Então, essa perspectiva interseccional, ela é fundamental para a gente entender as desigualdades no Brasil. É sobre classe, mas não é só sobre classe. É sobre classe, sobre gênero, sexualidade, território. Não dá para isolar uma dessas variáveis, não dá para isolar somente um desses marcadores, né? Então, entender que se a mulher negra é a base da pirâmide, quando a gente intersecciona com as questões de gênero e sexualidade, né? É ainda mais duro, são ainda mais duras as experiências das mulheres transexuais e das mulheres que, enfim, têm nas suas vivências atravessados esses outros marcadores.
Então, é uma fala muito importante e é um sinal de alerta para nós, né? Para nós que somos esses defensores dos direitos humanos, para aqueles que acreditam que os direitos humanos são, de fato, para todas as pessoas, não são exclusivos para determinados tipos de humanidade, que humanidade é extensiva para todas as experiências. A gente tem aí, ao longo da experiência dos séculos, né? No Brasil, muito resultado da escravidão, das questões escravistas que, né, que nos fundam, que inauguram esse território, começando pela violência contra os povos originários no Brasil, né? Então, quanto que é importante pensar nessas violações de direitos a partir desses cruzamentos de violência, e quanto que essas humanidades elas vão sendo secundarizadas num contexto de quem acessa, de fato, a garante, né? Tem mais facilitadas a garantir esses direitos. Então é muito importante pensar na questão do feminino negro, do feminino transexual. Então, quanto que essas questões, de fato, elas são fundamentais para a gente entender como são diferentes, né? E é preciso pensar desigualmente, né? Porque é fundamental para a gente pensar políticas públicas que deem conta de garantir direitos, compreendendo as desigualdades, né? Sim. Não somos todos iguais, somos diferentes. Então, as políticas públicas precisam prever ações distintas, focadas nos grupos específicos, a partir desses elementos que a gente tem apresentado e que tem nos sido apresentado a partir de pesquisas recentes sobre a questão das mulheres, sobre a questão das pessoas trans no Brasil, né? Então, para que a gente possa pensar em políticas direcionadas, dirigidas a esses públicos, a gente precisa considerar a desigualdade como um fator fundamental para entender a sociedade brasileira contemporânea. Nossa, estava até viajando na sua fala, porque eu estava pensando num. Eu não consigo citar a autora, mas em torno dos estudos do feminismo decolonial, né? E o feminismo decolonial, ele cita muito a importância da interseccionalidade, né? Que é importante entender as especificidades de cada vivência para você, de fato, criar um movimento que aborda questões das mulheres. Então, não adianta se considerar só a mulher branca, entendeu? Para você falar de poder, a mulher branca CEO, mas é a mulher negra. Inclusive, nesse livro, que é Perspectivas Feministas Decoloniais, é um conjunto de artigos de várias autoras, cita essa relação, tipo, que para o feminismo branco acontecer, a mulher negra ela tem que acordar às 5 horas da manhã e arrumar aquele espaço onde a mulher branca vai lá exercer todo esse seu discurso de feminismo. Então, é importante olhar todas essas relações de poder intrínsecas, né? De olhar o espaço. Quem cuida daquele espaço? Quem cuida das coisas que não consideramos úteis, né? Já puxando também para o Nego Bispo, ele fala disso do conhecimento, que a gente precisa buscar o conhecimento ancestral. Ele fala disso, que o conhecimento da terra ele tem todas as respostas do qual a gente deveria buscar hoje, né? Existe esse contraponto, esse medo do orgânico, que é o conhecimento ancestral, conhecimento do quilombo, né? O conhecimento dos quilombolas, dos povos originários. Então, trazendo isso, fazendo toda essa mágica, qual a sua visão hoje das perspectivas feministas, né? Na sua opinião, você acha que está existindo um debate mais interseccionalizado, visando todas essas relações, essas escalas e essas visões mesmo de poder do feminismo hoje? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que a gente já aprendeu bastante, né? Eu me lembro do discurso da Sojourner, quando queria conversar com as mulheres brancas, né? E ela perguntava: eu não sou uma mulher, né? Até a Lued Luna tem uma música inspirada nesse discurso da Sojourner, que era uma mulher negra, que foi escravizada, que era livre, que estava reivindicando direitos num contexto onde ainda havia escravidão nos Estados Unidos, né? E ela foi para um debate com mulheres negras, com homens negros e brancos, e ela perguntava para aquelas pessoas: eu não sou uma mulher, as mulheres brancas estão reivindicando os direitos de trabalhar
as mulheres negras sempre trabalharam, né? Então, de fato, são condições muito diferentes, né? Então, é importante que o feminismo ele se abra para a escuta dessas experiências que são dissonantes, dessas experiências que são diferentes. Só é possível pensar um feminismo prático, de fato, comprometido com a igualdade, se a gente entende que somos desiguais. E essa escuta ela é fundamental para a gente compreender como cada um se constitui, né? E como cada um de nós é atravessados por questões muito particulares, né? Depender do lugar que a gente mora, do lugar que a gente nasceu, dos territórios onde a gente circula, né? Eu também gosto muito da discussão do Negro Bispo, que ele faz sobre contra-colonialidade, né? Em que ele fala que as respostas estão nos povos de terreiro, nos povos quilombolas, nos povos originários, né? Eles têm respostas, não sei se respostas conclusivas, porque eu acho que a produção de pensamento nunca é conclusiva, ela sempre puxa outras questões, mas elas trazem sempre respostas possíveis para algumas angústias antigas, né? Então é preciso olhar as experiências dessas comunidades para a gente, com o feminismo, mas o feminismo sozinho não dá conta, né? O feminismo tem que estar ancorado numa discussão das interseccionalidades, da contracolonialidade, da decolonialidade, né? O feminismo precisa estar se associando a esses outros debates para a gente não repetir questões como aquelas que inquietavam a Sojourner em relação às mulheres brancas, né? E ela precisava todo tempo se perguntar: vocês estão reivindicando os direitos das mulheres, mas eu, como mulher negra, não sou uma mulher? Né? Então, a gente não quer ficar perguntando isso o tempo inteiro para o movimento feminista. A gente não quer ficar lembrando isso o tempo inteiro. E eu, assim como hoje a experiência das mulheres trans, por exemplo, né? Ou das mulheres indígenas, a gente não precisa ficar o tempo inteiro se perguntando e eu não sou, né? Eu acho que essa escuta ela é fundamental para que a gente pense em um movimento feminista plural. Eu acho que temos muitos avanços, né? E aí tem toda essa geração da Lélia no Brasil, que dialoga com a Davis e com a Bell Hooks e com outras intelectuais americanas que estão reivindicando o feminismo negro, né? Então estão tensionando um movimento feminista para pensar a reivindicação de direitos para as mulheres negras. Então, isso desde os anos 70, não é uma novidade, né? Então, a gente está aí revisitando esse debate, que é um debate antigo, mas eu acho que ainda precisamos reivindicar. E eu não sou uma mulher. Oxalá o dia que a gente não vai precisar reivindicar esse lugar o tempo inteiro. Mas é como o filme Carne propõe, né? O nosso corpo é um corpo político, né? O nosso corpo é um corpo que informa. Então, é preciso escutar esses corpos que falam. E eles falam coisas diferentes. Eles falam de lugares diferentes. Eles trazem cargas históricas diferentes. Então, um movimento feminista que não é capaz de abrir o diálogo com todas as mulheres e de todos os perfis, ele é fadado ao insucesso, né? E merece ser suplantado mesmo, merece morrer. A gente deseja e tem interesse em dialogar com um movimento de mulheres que seja capaz de entender o quanto somos diferentes, mas o quanto algumas questões são importantes para todas nós, né? Toda essa discussão sobre a humanidade é uma discussão que é, nos atravessa e é um direito que todas desejamos, né? Nos reconhecer como pessoas e nos reconhecer como em nossa humanidade plena, né? Um super debate. Eu acho que a gente não tá fechado com isso, mas eu acho que o movimento feminista tem aí um caminho muito interessante de ampliação dessa escuta, que não é exaustivo, mas que já é uma abertura considerável em relação ao início do século passado, quando Sojourner fez esse questionamento às mulheres brancas nos Estados Unidos. Sim, inclusive a perspectiva decolonial do feminismo diz muito isso, né? Tipo, de que o compartilhamento ele sempre deve existir, né? As conversas sempre devem existir, nada é fixo, né? Não existe um modelo fixo, ele sempre vai ser construído porque o contexto ele sempre vai mudar e o contexto vai trazer novos temas, novas especificidades a se olhar, né?
E já aproveitando isso para fazer um gancho, um outro ponto importante do filme que é sobre a velhice, né? Aí traz a figura da Helena Inês, que foi sex symbol nos anos 70, uma grande atriz do movimento de cinema marginal, super referenciada. E em Carne, né, ela diz muito, tem esse contraponto, né, de um filme onde ela cita que tem pavor da velhice, né, e Carne traz esse contraponto do olhar dela hoje como uma pessoa idosa, né, sobre esse corpo que não precisa parar. Por mais que a sociedade diz que esse corpo ele deve ser rechaçado, ele deve ser relegado à margem, é um corpo que produz, é um corpo que é político, e por existir ele já é político. E Helena Inês, ela traz a questão da memória viva, e como podemos pensar o envelhecimento feminino não como decadência, mas como acúmulo de experiência e memória? Qual a importância de preservarmos relatos orais de mulheres idosas, como faz o filme, para a construção da nossa história social? Muito boa essa pergunta. Eu acho que as comunidades africanas apontam para um caminho e as experiências negras da diáspora no Brasil também apontam para um caminho. Tem uma socióloga chamada Oyeronke Oyewumi, que ela trabalha muito com essa questão da velhice. E ela fala que numa comunidade específica, onde ela pesquisa, né, não me lembro se é Nigéria, não me lembro exatamente qual é o país, mas ela fala sobre como a comunidade onde ela nasceu. Ela fala sobre como as pessoas velhas têm valor, as pessoas velhas têm importância, as pessoas velhas organizam a sociedade, né? Então aí eu acho que as comunidades de terreiro também tem todo esse olhar diferente para o corpo velho, né? O corpo velho é um corpo livre, é um corpo cheio de ensinamento, é um corpo baú, né? Então o velho ele não é descartável como é no sistema capitalista, como um corpo que é não produtivo. É um corpo que é muito produtivo de valores, de imagens, de histórias, de relatos, né? Esse corpo que é um corpo que guardou, é um corpo livre mesmo, né? É um corpo que a gente pode abrir e visitar para aprender coisas novas. Então acho que as comunidades de quilombolas, as comunidades indígenas que têm um respeito grande pelos anciãos, pelos mais velhos, também nos apresentam e apontam para um olhar diferente para o que a gente entende como a velhice no mundo capital, que entende que o velho, quando não é mais produtivo, para o mundo do trabalho, ele deixa de ser útil, né? Esses estudos e essas experiências mostram o quanto o velho ele é um corpo e ele é ele é relato no relatos no plural, né? E nos ensinam sobre muitas coisas, né? É, eu acho que essa socióloga nigeriana, ela é um apontamento muito interessante para pensar as questões da velhice. E eu tenho visto como que também na sociedade brasileira essa discussão tem mudado, né? Recentemente eu escutei um podcast que é as entrevistadoras são a Neca Setúbal e a Sueli Carneiro, em que, não sei se todo mundo já ouviu, mas deixo aqui a dica, chama Escute as Mais Velhas, onde elas apresentam, em cada episódio, uma mulher setentona, oitentona, sessentona, que articulou o que é uma articuladora na luta das mulheres por direitos no Brasil. Em várias questões, em várias áreas de produção, de conhecimento, de atuação política. Então aí tem a Alice Brandão, é uma das entrevistadas, pensando a força do samba e o quanto que ela nos ensina sobre a cultura do samba. A Benedita da Silva, pensando o lugar da mulher na política. E tantas outras mulheres que vão sendo entrevistadas e que são articuladoras dessa potência do corpo feminino, que nos ensinam desse lugar de um corpo maduro, do corpo que já viu um monte de coisa, de um corpo que já viveu um monte de coisa e que tem nele, né, nesse corpo, inscritos essa quantidade de saberes que são frutos do que elas leram, do que elas viram e, sobretudo, das experiências, né, das relações. Então, acho que esse podcast ele é muito interessante para a gente olhar para esse lugar do velho, da pessoa velha, e hoje velho no Brasil, né? A expectativa de vida aumentou tanto, né? Que a gente tem aí a oportunidade de viver, de conviver com mulheres como Fernanda Montenegro, que está indo para os 100 e produzindo, né?
Então, o quanto que a gente precisa olhar essas mulheres, homens e mulheres mais velhos, né, idosos, como livros com os quais a gente pode aprender cotidianamente sobre questões relacionadas ao passado, mas, sobretudo, para imaginar outros futuros, né? Eu acho que está neles a resposta. Não está naquilo que a gente vai produzir ainda. Está no passado a resposta para os dilemas do futuro. E as pessoas velhas são esses livros em aberto que a gente pode acessar essas histórias para entender como é que a gente vai construir essas novas formas de viver que sejam mais respeitosas com a Sim. humanidade de todas as pessoas na sua pluralidade, né? E você cita muito samba, né? É legal analisar tudo isso pela perspectiva do samba, porque samba é algo que une todas as gerações, né? É algo que perpassa por histórias, histórias antigas, histórias novas, e tudo isso fala sobre vivências nossas, né? Então, na sua opinião, qual é o potencial, de memória do samba mesmo? Como o samba ele perpetua essa memória do conhecimento e de vivências, trazendo especificamente pelo Carne, né, de vivências femininas, para inscrevê-las na história. O samba, a gente tem contado majoritariamente a história do samba a partir das biografias dos homens, né? Desde lá dos primeiros. Donga, João da Baiana, gravou o primeiro samba, né? Então tem toda uma história sobre os mitos de origem do samba que são contados a partir das experiências e das vivências masculinas. Elas são importantes e elas são válidas. Mas na Jurema Werneck tem um livro que eu acho que é O Samba Segundo as Yalodês, que ela conta a história do samba a partir das experiências das mulheres. E aí é muito interessante a gente olhar para a história da Leci, para a história da Jovelina Pérola Negra, para a história da Dona Ivone Lara, né? Mulheres que fizeram samba no momento que era até mais complexo fazer samba, porque as mulheres não podiam nem se ver como autores das suas próprias letras, né? No caso da Dona Ivone Lara, é um caso bastante conhecido, o quanto que ela não podia assinar suas próprias músicas, porque ela não era reconhecida como uma autora, mulheres não podiam ser reconhecidas como autoras. Minha amiga Tamires aqui está comentando, né? Também Clementina de Jesus, o quanto essas mulheres elas se tornaram elas se tornaram referências porque elas peitaram fazer samba num contexto em que as mulheres não podiam ser ouvidas, né? E tantas outras. Elas inauguraram um caminho para que hoje as mulheres pudessem fazer samba, pudessem compor samba, pudessem ser reconhecidas pela sua música, né? Eu trabalhei muito com a Chiquinha Gonzaga, né? Que é uma compositora também que viveu o século XIX, viveu a escravidão, e o quanto que Chiquinha foi uma mulher importante para reivindicar o seu direito de escrever, de compor, de ter sua música registrada lá com seu nome, né? Então, acho que o samba é uma escola. O samba, a partir da perspectiva feminina, é uma escola que ainda precisa ser mais vastamente pesquisada, consultada, porque eu acho que a gente ainda conhece muito pouco as histórias dessas mulheres que também foram muito importantes na consolidação desse que talvez seja o maior gênero musical, talvez o mais conhecido, mas o gênero musical é, de maior importância no Brasil, né? Bom, também pelas escolas de samba, que são um anfiteatro para o mundo, uma ópera a céu aberto, e que além de todas essas mulheres que puderam compor e atuar no campo do samba, né? Mas também as baianas, as porta-bandeiras, né? O samba é coisa de mulher. E ele não é só coisa de mulher na composição, ele é coisa de mulher também na articulação pelos espaços de produção do samba. Isso não é em 2025, isso é historicamente, desde Tia Ciata e as outras mulheres que a antecederam, que abriram seus quintais, eram produtoras culturais, né? Eram produtoras culturais que permitiam que o samba acontecesse ao organizarem esses eventos, essas festividades nos seus quintais. Então a festa ela não é só aquela festa do carnaval. O carnaval também ensina, né? O carnaval também é uma forma da gente aprender sobre cultura, sociedade, sobre desigualdade, pensando a questão da atuação feminina.
Então, quanto que eu entendo que o samba tem muita força e muita importância, sobretudo o samba feminino, e não restringindo o samba feminino ao samba feito por mulheres, a letra, a composição. O samba como esse conjunto de elementos que, né, pela produção, pela organização das festas, que deixaram, garantiram que as mulheres tivessem um lugar muito particular e muito importante como articuladoras políticas nessa festa que segue ensinando, né? Já a gente começou a nossa conversa lembrando que esse ano a gente vai ter, por exemplo, na Unidos da Tijuca, Carolina Maria de Jesus como enredo. E certamente, e ainda que nós conheçamos muito sobre a sua história, certamente a gente ainda vai conhecer muito mais. Então a escola de samba segue cumprindo seu papel, que é fazer a gente aprender sobre coisas que a gente ainda não tem ciência, que a gente ainda não sabe nem que existem, né? Então eu estou muito animada para ver esse desfile e também nos outros desfiles, porque é sempre uma caixinha de surpresa sobre outras histórias que a gente pode aprender a partir das pesquisas que estão sendo tocadas nas escolas de samba do Rio de Janeiro, mas também de outros estados, né? Então é isso, o samba de fato é uma escola. E a escola de samba é um lugar muito importante de produção de conhecimento periférico, negro e feminino. Você arrasou. E o quanto o samba também é isso, é esse dispositivo de luta contra o apagamento, né, da memória negra. E revisitando o samba, trazendo o samba enredos, onde exaltam mulheres que participaram ativamente e que estão inscritas na própria história do samba, essa forma, né, de luta contra o apagamento. Eu acho que, apesar da constante evolução de técnicas hegemônicas, né, que servem à elite branca, masculina, patriarcal, é, o samba ele vem como esse contraponto, né? Essa contracorrente que produz, que é uma festa, e é importante entender esse potencial da festa como luta política, né? Como inscrição da memória. Né? Você como profissional que estuda isso, memória, você afirmou aqui, celebrando, então, como a festa tem um potencial enorme de luta política mesmo. E é muito bacana você trazer essa perspectiva do samba, porque vivemos o samba, mas não entendemos a história do samba, né? Ainda hoje. E como é necessário trazer essas histórias, histórias de pioneiras, de mulheres na diretoria, mulheres que faziam acontecer. E é isso. O papo ele foi proposto para ser bem curto e o tempo voou, tô vendo que o tempo voou. Então, eu vou fazer uma última pergunta mesmo, que é bem pessoal, da sua perspectiva, né, como pessoa, como pesquisadora, como mulher, para o futuro mesmo, tanto da área, né, de mulheres pesquisadoras, quanto para perspectivas feministas mesmo. Qual a sua opinião, qual a sua perspectiva para o futuro? Eu acho que é bem Sankofa mesmo, sabe? O olhar está lá atrás, que se reformula no presente, a partir das questões que se colocam no hoje, mas reimaginando outros futuros possíveis ancorados nas experiências das que vieram antes de nós. A gente não está inventando a roda, a gente não está começando movimento nenhum, mas a gente pode se associar a esse movimento, colocando novas questões, que são questões do nosso tempo, né, que talvez não estivessem postas para as nossas mais velhas, mas, sobretudo, sem esquecer o legado. Né? Então, é importante falar de Carolina, é importante falar de Lélia, é importante falar de Ângela, é importante falar né, dessas mulheres que nos antecederam, de Clementina, de Jovelina, de Chiquinha, né? O quanto que elas são
mulheres que nos inspiraram a pensar a articulação política feminina nos seus campos de produção de conhecimento e na luta por direitos. Então, o futuro, como diz Ailton Krenak, é ancestral. A resposta está lá atrás, né? Então, a gente só se articula com elas e segue, né, esse legado, fortalece esse legado, enriquece essa discussão, mas sempre respeitando essas histórias que já nos foram contadas e muitas respostas já foram também organizadas a partir das experiências dessas que nos antecederam, dessas e desses, né, que nos antecederam. Então é isso, eu concordo integralmente com Krenak, que o futuro é ancestral, né? A chave para pensar o futuro certamente está no passado. Nesse sentido, a discussão sobre memória ela se torna muito importante. E todas essas histórias que vão sendo registradas de formas muito diferentes e elas não podem ser hierarquizadas. Nenhuma história é mais ou menos importante que a outra. É preciso a gente trazer à tona essas várias vozes, essa dissonância, porque é tenso, né? A história tradicional escondeu a dissonância, esconder os enfrentamentos e as tensões. A história, ela é feita das tensões da dissonância, né? Então é importante a gente trazer isso para a nossa reflexão, para a gente pensar um futuro que de fato dê conta dessa pluralidade de pensamentos que a gente tem. E isso é a nossa potência. Isso também é a nossa força. Então a gente está aí fazendo esse trabalho de formiguinha, de pensar, seja por um enredo, seja por um podcast, seja por um filme como Carne. Carne traz o relato de algumas mulheres e ouvi-las é muito importante para pensar esse futuro que a gente quer construir no campo da igualdade de gênero, mas sobretudo no campo dos direitos de todas as pessoas, para que todas as pessoas possam ser tratadas com dignidade e com respeito. Arrasou. E só trazendo um último pensamento, voltando com o Nego Bispo, ele faz uma analogia, né, do conhecimento com o rio, porque os rios eles se afluem, então o conhecimento se adiciona outro conhecimento e é tudo integrado. Então, ele é até interessante pensar esse contraponto com essa lógica do capital de troca. Ah, muito obrigado por esta troca. E troca é uma lógica capital, e Nego Bicho vem com a lógica do compartilhamento. Então, que o conhecimento ele é nosso e ele sempre deve ser compartilhado e que ele pode se afluir a outro conhecimento e assim o debate ele sempre vai ser fomentado e o pensamento crítico sempre vai ser construído. Então, com isso, eu agradeço muito por esse compartilhamento de pensamentos. Foi muito interessante trazer essa perspectiva, né, da memória, de uma profissional que investiga arquivos, e é importante trazer essa perspectiva da memória, dos arquivos. E muito obrigado por ter aceitado esse convite, apesar do tempo curto. Muito obrigado por ter enriquecido esse debate, foi bem bacana. E muito obrigado e sucesso. E para quem ficou, essa foi a última live. Foi uma experiência bem bacana. E, óbvio, vão surgir outros projetos aqui na MPC Filmes e até os outros projetos. Até lá, muito obrigado e um abraço, boa semana para todos. Um Abraço, beijo. Carol. Muito obrigado. Um beijo. Foi um Tchau, tchau. prazer. Prazer foi meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.